Olá pessoal, aqui é o professor Charles Lima, fazendo aqui mais um vídeo sobre questões que venho explicando em sala de aula para os alunos agora nesse final de ano de 2022. A questão que eu vou mostrar para vocês é a respeito de porcentagem. Isso foi trabalhado na minha turma da EJA e passei exercícios de fixação onde tem uma série aí de repetições, né, sobre o mesmo assunto, no intuito de que eles praticassem bastante e entendessem o procedimento, os detalhes que são feitos para resolver de forma que foi pedida no enunciado, tá certo? Então, por exemplo, aqui na questão 1, escreva sob a forma decimal as seguintes porcentagens. Então, o que é uma porcentagem? Uma porcentagem é uma medida que tem como base 100. É uma maneira de representar dois valores, de relacioná-los, tá certo? E fazendo aí a letra A, onde tem 5%, eu quero representar isso 5%. Eu quero representar isso na forma decimal. Então, o valor está em porcentagem, eu quero colocar na forma decimal. Basta que eu dividir cada número aqui por 100. O resultado será o que está sendo pedido. Quando a gente divide o número por 100, é a vírgula que desloca para a esquerda duas casas. 5%, por exemplo, temos que fazer a vírgula e ir para a esquerda, duas casas. O próprio 5 já é contado como sendo uma casa. Eu preciso de mais uma. Então, um zero. Eu gosto de explicar dessa maneira. Você representa as duas casas decimais que precisam e depois vírgula e zero. Ou seja, 5% é 0,05. Ok? Da forma percentual para a forma decimal. 64%. Então, todas as outras eu vou seguir a mesma ideia. Será uma coisa bem repetitiva aqui, mas importante é que seja entendido. 64, já temos aí as duas casas indicadas. Os algarismos 4 e 6 representam essas duas casas. A vírgula vai ficar atrás do 6. Logo, 0,64. Como foi dito, quando a gente divide esses valores por 100, encontraremos exatamente essa forma aí. 7,9%. Faz a vírgula deslocar para a esquerda. Então, se a vírgula salta aqui para a esquerda, o 7 significa uma casa. Se eu preciso de duas casas decimais, é mais um zero. Pronto, representei as duas casas, agora é só colocar vírgula e zero. Letra D. 250%. Voltando duas casas decimais. O 0 e o 5 são as duas casas que eu preciso. Outra coisa que posso comentar é o seguinte: onde não vejo a vírgula é porque ela está aqui no final. Ela está depois do zero, né? Se eu precisar escrever um cheque de R$ 250, por exemplo, essa vírgula, por obrigação, tem que colocar depois do zero. Então, seguindo essa ideia aí, as duas casas decimais é o 0 e o 5. Agora a vírgula atrás do 5. 250% é igual a 2,50 ou 2,5. Esse zero à direita
à direita de um número decimal, ele pode ser desconsiderado. Ele é equivalente àquele zero à esquerda, tá? 8%, mesma coisa. O 8 é uma casa. Preciso de mais uma casa decimal à esquerda. Completo com zero, né? Então, o 0,8 está as duas casas, estão em as duas casas, põe a vírgula, 0. 8% é 0,08. 10%, o que vai ser o 10%? O 0, 1 são as duas casas decimais, o 0 e o 1, é o 10 aí. A vírgula vai ficar à esquerda, tá bom? E da mesma forma que expliquei na letra D, 0,10 é o mesmo que 0,1. Letra G, 2,6%. Vamos fazer a vírgula deslocar para a esquerda duas casas. O 2 representa uma casa decimal. Preciso aí de mais um zero. A resposta, então, é 0,026. Ok? Respondido a questão 1, vamos para a questão 2. Use porcentagem para representar os números. Perceba que aqui vamos fazer exatamente o contrário. Se lá a gente voltava duas casas decimais, aqui nós vamos adiantar duas casas decimais, porque o processo é exatamente o inverso. Lá era de porcentagem para decimal, aqui é de decimal para porcentagem. Vamos então fazer isso, adiantar duas casas. 0,36, quando adianto duas casas, 36%. 0,04, adiantando duas casas, a vírgula vai parar na frente do 4. 4%. Esse número aqui, 0,0009, adiantando aí as duas casas decimais, vai parar aqui nesse penúltimo, assim, no último zero, né? Vai parar exatamente aqui, nesse ponto. A resposta será, então, 0,09%. Ok? Letra D, 25,4. Adiantando duas casas, veja que o 4 é uma casa decimal. Vou precisar de mais uma. Pronto, tenho aqui as duas. Isso é 2.540%. Muita gente se confunde com uma porcentagem desse tamanho, acha que a porcentagem é somente até 100. E não. 2.540% faz parte. É como se fosse considerado aí um pouco mais de 25 vezes um determinado valor, 25 vezes a mais, né? Mas vamos lá agora na última letra E. Adiantando as duas casas decimais, a vírgula vai parar nesse ponto que estou indicando aqui, ficando antes do 007. Resposta final, 0,007. Não podemos esquecer do símbolo de porcentagem, do símbolo percentual. Então é isso, mostrei aqui duas questões. Como eu disse, é algo direcionado aos alunos do EJA, onde tenho comentado sobre porcentagem e eles têm feito vários exercícios de fixação. Por isso, coloquei assim, uma coisa mais básica e repetindo, né, fazendo o processo várias vezes, certo? Eu peço que, se vocês gostaram, assistam os demais vídeos e, por favor, indique aí o meu canal para outros. Valeu, obrigado.